Unidos em Cristo Jesus. Citações jurídicas na Bíblia, tema corrupção, fraude, subornos e golpes. Provérbios 29:4. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Citações jurídicas na Bíblia sobre corrupção, de Francisco Carlos Desideri. Corrupção. A lei mosaica condenava a corrupção. Não deves aceitar suborno, pois o suborno cega os perspicazes e pode deturpar as palavras dos justos. Êxodo 23:8. O combustível da corrupção é a ganância. O mero amante da prata não se fartará de prata, nem o amante da opulência da renda. Também isto é vaidade. Eclesiastes 5:10. A corrupção política é mencionada na Bíblia, no livro dos profetas. Isaías, por exemplo, lamenta a degradação da cidade. Como é que se tornou uma prostituta a cidade fiel Jerusalém? Vivia completamente na retidão, e a justiça habitava nela. Agora, porém, está invadida de assassinos. A sua prata transformou-se em escória. O melhor vinho foi adulterado com água. Os seus chefes são ladrões e cúmplices de ladrões. Todos gostam de suborno e correm atrás de presentes, não fazem justiça ao órfão e não atendem à causa da viúva. Isaías 1:21-23. Félix, um dos mais corruptos governadores do seu tempo, adiava o julgamento de Paulo com o intuito de receber dinheiro para soltá-lo. Félix, porém, que era bem informado a respeito do caminho, adiou a questão, dizendo: quando o comandante Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento da vossa causa. E ordenou ao centurião que Paulo ficasse detido, mas fosse tratado com brandura, e que a nenhum dos seus proibisse servi-lo. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo, e ouviu-o acerca da fé em Cristo Jesus. E discorrendo ele sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou atemorizado e respondeu: por ora vai-te, e quando tiver ocasião favorável, eu te chamarei. Esperava ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que o mandava chamar mais frequentemente, e conversava com ele. Atos 24:22-26. Jesus comparou a força moral de seus discípulos ao sal da terra. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder a sua força, como se lhe restabelecerá a sua salinidade? Não presta mais para nada, senão para ser lançado fora, a fim de ser pisado pelos homens. Mateus 5:13. No tempo de Jesus, o sal era misturado com outras substâncias. Se o sal puro fosse levado pela chuva ou de outro modo eliminado, sobraria somente substâncias imprestáveis que só serviriam para se jogar fora e ser pisado pelos transeuntes. Sem força moral não serviriam para mais nada, seriam expostos não como cristãos, mas como fraudes. Unidos em Cristo Jesus, citações jurídicas na Bíblia. Tema corrupção e fraude. Quem foi Félix? Félix, um liberto e irmão de Palas, era o favorito do imperador Cláudio. O chama de Antônio Félix. De sua vida pública antes de sua nomeação para o cargo de procurador na Palestina, nada se sabe. De sua vida privada, apenas que ele havia se casado com uma neta de Antônio e Cleópatra, a quem Tasto, Locke Citates, chama de Drusila, sem dúvida confundindo-a com a princesa judia, com quem Félix se aliou mais tarde. Suetônio sabe de outro casamento, também com uma princesa, Cláudia 28. O desprezo cínico de Félix pela justiça e sua ganância desmedida são igualmente evidentes em seu tratamento do apóstolo Paulo. Embora possuísse informações sobre o caminho que o teriam justificado em libertar o prisioneiro quando este foi apresentado pela primeira vez diante dele, ele decidiu adiar o caso indefinidamente. Atos 24:22. Em parte para agradar aos judeus e em parte para servir a seus próprios fins gananciosos. A entrevista com o apóstolo, registrada em Atos 24:24, provavelmente foi planejada pelo procurador e sua esposa como uma espécie de diversão. Terminou para Félix em terror.
Ele teve frequentes conversas com Paulo durante o tempo em que o deteve como prisioneiro em Cesareia. Mas aparentemente nessas ocasiões posteriores, Félix manteve o controle da conversa e a direcionou, embora sem sucesso, para seu objetivo mercenário. 2 anos após Paulo ter sido levado a Cesareia, Félix foi chamado de volta a Roma em conexão com uma contenda que havia surgido em Cesareia entre os judeus e os sírios naquela cidade. Os judeus reivindicando para si certos direitos exclusivos que os outros negavam. O assunto foi remetido ao imperador. A investigação provou ser tão prejudicial a Félix que certamente ele teria sido punido, a menos que Nero tivesse cedido às insistentes solicitações de seu irmão Palas. Fatos históricos e semelhantes ao fato bíblico sobre corrupção. A história se acontece como tragédia e se repete como farsa. O alemão Karl Marx, filósofo, sociólogo, historiador e economista que nasceu na cidade de Trier em 1818 e ficou eternizado como o grande teórico do comunismo. Publicado em 1852, o texto descreve um golpe de Estado recém-ocorrido na França. Carlos Luiz Napoleão Bonaparte, eleito presidente do país em 1848, resolveu impor uma ditadura 3 anos depois. A data escolhida para o golpe foi 2 de dezembro de 1851, aniversário de 47 anos da coroação de seu tio, o general e estadista Napoleão Bonaparte, como imperador da França. Essa repetição de Napoleões no poder inspirou Marx a formular a célebre frase com que abre seu texto, citando outro importante filósofo alemão. Hegel observa em uma de suas obras que todos os fatos e personagens de grande importância na história do mundo ocorrem, por assim dizer, 2 vezes. E esqueceu-se de acrescentar: a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. A ironia de Marx está presente até no título do livro. Anos antes de se tornar imperador, o primeiro Napoleão também havia dado um golpe de Estado, em 9 de novembro de 1799, com o qual se tornou cônsul da França. O fim da União Soviética e o início do fim do comunismo europeu. Quando Stalin saiu de cena em 1953, ano de sua morte, houve uma série de transformações no regime que explicam como se deu o fim da União Soviética. As práticas corruptas de Stalin e as mortes que ele orquestrou foram denunciadas no governo seguinte, de Nikita Khrushchev. A solução de Gorbachev foi realizar programas de liberalização econômica e de transparência política. Eles ficaram conhecidos como Perestroika e Glasnost, respectivamente. Além disso, as nações que faziam parte do bloco soviético começaram a reivindicar a independência, com revoluções acontecendo na Hungria, na Romênia, na Tchecoslováquia e na Alemanha Oriental, entre os anos de 1986 e 1989. A pressão internacional se tornou maior, mobilizando até mesmo o Papa João Paulo II, que nasceu na Polônia, país que fazia parte do bloco. Em 25 de dezembro de 1991, Gorbachev renunciou. No dia seguinte, a União Soviética foi dissolvida. Foi este o modo como se deu o fim da União Soviética e o início do fim do comunismo, que se dissipou, mas ainda tentam subsistir, como bem disse Karl Marx. A obra em que Karl Marx concluiu que a história acontece como tragédia e se repete como farsa. Como se deu o fim da União Soviética? Quando Stalin saiu de cena em 1953, ano de sua morte, houve uma série de transformações no regime que explicam como se deu o fim da União Soviética. As práticas corruptas de Stalin e as mortes que ele orquestrou foram denunciadas no governo seguinte, de Nikita Khrushchev. A solução de Gorbachev foi realizar programas de liberalização econômica e de transparência política. Eles ficaram conhecidos como Perestroika e Glasnost, respectivamente. Além disso, as nações que faziam parte do bloco soviético começaram a reivindicar a independência, com revoluções acontecendo na Hungria,
na Romênia, na Tchecoslováquia e na Alemanha Oriental, entre os anos de 1996 e 1989. A pressão internacional se tornou maior, mobilizando até mesmo o Papa João Paulo II, que nasceu na Polônia, país que fazia parte do bloco. Em 25 de dezembro de 1991, Gorbachev renunciou. No dia seguinte, a União Soviética foi dissolvida. Foi este o modo como se deu o fim da União Soviética, início do fim do comunismo. A história acontece como tragédia e se repete como farsa. Quem já não ouviu algo semelhante por aqui? Unidos em Cristo Jesus. Citações jurídicas na Bíblia, tema corrupção, fraude, subornos e golpes. Provérbios 29:4. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína.